Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Lucas não pôde estar aqui com a gente hoje porque ele tá fazendo um serviço de assistência social, ele tá acompanhando uma família que teve um acidente trágico e aí tá levando galera pra uma adoção. Felizmente ele já achou uma moça muito legal, uma assistente social aposentada que vai cuidar bem dos meninos, vai dar tudo certo. Então sucesso aí, Lucas, a gente espera você semana que vem. Na verdade é porque ele tá com medo, né? A gente tá falando muito de filme de terror, eu acho que ele começou a regar já. Mas o ano de 2025 trouxe muita coisa boa quando o assunto é horror. Além de grandes filmes que ultrapassam a barreira do filme de gênero e se tornam blockbusters, como Pecadores, tivemos o retorno de diretores promissores dos últimos anos, como é o caso da Hora do Mal, que cobrimos na semana passada, e do filme desse episódio aqui. Faça Ela Voltar, dos diretores australianos Danny e Michael Philippou, chegou ao cinema cercado de expectativas. O trabalho anterior deles, Fale Comigo, foi um grande sucesso independente, alguns diriam até um marco do horror, e fez barulho suficiente para que seus criadores conseguissem um orçamento bem maior dessa vez. Mas o que a gente achou do filme? Será que ele é melhor do que o trabalho anterior deles? Faça Ela Voltar é um dos melhores filmes do gênero no ano ou, como a coisa tá concorrida demais esse ano, não dá pra fazer uma afirmação desse tipo? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. Outras duas coisas bem importantes. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa, 5 estrelinhas, 5 oks, eu não sei como é que são nos outros sistemas. Geralmente é um sistema de estrelas, basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E também, comenta aí se você estiver no Spotify, a gente sempre gosta quando vocês comentam, é legal a gente interagir, vocês fazem pedidos de filmes, de temas, discutem as coisas, criticam os nossos comentários, elogiam os nossos comentários, tudo isso é muito legal, ajuda a gente a se motivar cada vez mais para sempre fazer o podcast. Bom, chegou a hora, bora falar sobre Faça Ela Voltar no Meia Opinião. Meia Opinião. Na piadinha que eu fiz com o Lucas, eu já dei o resumo do filme, né? Mas vamos lá de novo. Aqui a gente conhece o Alex e a Piper, eles são irmãos de criação. O Alex é mais velho, a Piper é mais nova, ela tem 13, 14 anos, e ela é cega. Então o Alex tem uma sensação muito de proteção dela, porque por conta da cegueira dela, ela costuma ser impopular nas escolas, com dificuldade de fazer amigos, essas coisas. Então ele tem muita sensação de proteção com ela. E quando a gente começa o filme, o pai deles morre, tem um acidente no banheiro, morre. E aí, como ele ainda é menor de idade, ela também, ele não pode pedir pra ser guardião dela, então eles têm que passar pelo menos um período num lar adotivo, né? E aí eles são levados pra casa de uma assistente social aposentada, uma ex-assistente social, que vai ficar com eles esses meses. Ela não queria o Alex junto, ela queria só a Piper, ela fica muito incomodada com a presença do Alex lá, mas aceita mesmo assim, porque ele falou que eles não iriam se separar. E aí a gente descobre que essa mulher perdeu a filha, que também era cega, que lembra muito a Piper, e a gente vai descobrindo os eventos envolvendo essa mulher. A outra criança que tem na casa, o outro filho dela, que é o Oliver, que se comporta de maneira meio estranha, ele é mudo, né? Ela fala de mudez seletiva, mas ele conversa muito pouco, ele age de forma esquisita, diferente assim, e a gente vai entendendo o desenrolar dessa história a partir daí. Como a gente falou, o filme é dos diretores australianos Danny e Michael Philippou, que dirigiram Fale Comigo, que fez barulho pra caramba, né? O Fale Comigo teve um orçamento de 4 milhões de dólares e fez coisa de 90, e a coisa deu muito certo pra eles. Eu li uma crítica, achei muito legal, o cara falando assim, o Fale Comigo é um filme que implora pra A24 pegar eles, assim, eles fizeram um filme e falam assim, pelo amor de Deus, a gente é um filme da A24, olha pra gente, por favor. E aí a A24 pega a distribuição do filme, né, depois de ver como é que o trabalho ficou, depois de muita forçação de barra, a A24 pega a distribuição do filme. Aqui no Faça Ela Voltar é diferente, a A24 já é produtora do filme, o orçamento já é bem maior, indicam que o orçamento foi de 14 milhões,
2, quando o de Fale Comigo foi 4, né? Porque a expectativa também é maior. É muito engraçado a gente falar de 2 filmes na sequência, que o panorama é muito parecido, né? Um diretor promissor, que veio de um bom primeiro trabalho no gênero, que fez muito mais do que o orçamento pedia, e aí ganha um segundo filme com uma expectativa muito grande, e as pessoas querem saber como é que vai ser a carreira dos caras, e a gente tem um saindo muito próximo do outro, né? No ano de 2025, eu acho que há muitos paralelos aqui, até na reação do público, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e muito mais agora. Gusta, fala um pouquinho sobre Faça Ela Voltar. Eu tava doido pra falar desse filme com você. Queria que o Lucas estivesse aqui pra gente dar umas risadas também, porque o segundo filme do Marco do Horror, né? Eu quero muito saber o que você acha de Faça Ela Voltar. Ele continua mantendo o peso de Marco do Horror que o Fale Comigo teve? Fala um pouquinho sobre o filme. A gente sempre fala dessa piada interna aqui, né, do Marco do Horror. É sempre bom explicar que quando a gente falou de Talk to Me, eu exaltei tanto Talk to Me, Fale Comigo, que eu falei que é um marco do horror, porque eu achei que tinha todos os elementos e os símbolos necessários e a qualidade, enfim, direção impecável. Eu ainda adoro Talk to Me, eu ainda acho muito bom, mas eu acho que não virou marco do horror, não. Olhando assim, sabe? Ainda não virou, mas talvez não tenha marcado tanto assim. Um clássico cult, ele sempre demora, né, pra ser assimilado. Então vamos esperar aí uns 20, 30 anos. Qualquer coisa eu peço desculpas em 30 anos. Uma desculpa programada, tá? Daqui 30 anos vocês me chamam pra conversar. Mas eu acho muito legal que... Eu vou trazer um paralelo aqui, que pode não ter nada a ver, mas tá na minha cabeça. Mas será que os Philippous, né, os irmãos Philippou, eles são os Daniels, que não pode usar Daniels, né? Porque são 2 Dennis e... Tem um Danny, tem um outro que, sabe? Eu comecei... É um Danny e um Michael, né? E eles são, assim, os irmãos do horror, né? Assim, fazem coisas mais divertidas. Eles são mais... eles têm uma pegada mais de direção e de comunicação mesmo nas entrevistas, em como eles comunicam mais alto astral, mais divertido e tudo mais. E os Daniels lá do lado deles fazendo aquela ação mais também doida, mais crazy. Eles também têm uma energia um pouco mais... um pouco mais alto astral mesmo, né? Eu acho esse paralelo, assim, aleatório e eu fiz ele na minha cabeça e pra mim ele existe. Porque eu acho que duplas filmes criativas... de irmãos, que no caso os Daniels não são irmãos, mas filmes de irmãos... Não são, mas tem filmes de duplas criativas, vai. Vamos colocar aí. Porque é engraçado, porque eles têm uma energia, assim, meio que de renovação dos gêneros e da própria forma de fazer cinema, de dirigir e de se integrar com o elenco, que é muito dessa nova geração, né, de cineastas. E eu gosto muito no episódio de Fale Comigo, eu já falei o tanto que eu gosto de Fale Comigo, né, desse filme. Eu acho muito bom mesmo. Eu acho que ele tem uma direção muito criativa, uma forma muito diferente de mostrar o horror e de mostrar as relações modernas, né? De mostrar as famílias, as composições das famílias, as estruturas familiares, as dores dos dias atuais, assim, os problemas atuais. Eles têm um freshness, uma renovação de temática que é muito boa de assistir. Traz aquela sensação de, cara, eles estão atentos pro que é o cinema hoje, eles estão trazendo temas novos. E é muito engraçado que é o horror que traz isso, né? Eu acho que esse ano tá provando pra gente que não são os filmes de gêneros clássicos aí o horror é clássico, mas assim, os filmes de drama, os filmes de ação, os filmes de super-herói, de bonequinho, não são eles que vão trazer temas novos, apesar de Superman ter tentado, né? Eu acho que falou e falou a mesma coisa que tava todo mundo falando, né? Superman meio redundante, vai. Mas eu acho que os filmes de horror estão falando muito mais, eles estão conseguindo entrar muito mais nas conversas e falar de dores e lutos e, né, aqui literalmente um filme de luto, que são difíceis de ser falados em outros tipos de filme. E eu acho que esse contraste que é interessante. Os diretores, os Philippous, eles são tão alto astral, tão divertidos, têm uma forma tão diferente e irreverente de fazer filmes, e eles conseguem trazer temas extremamente profundos, extremamente pesados, discussões muito boas, né? Eu acho que os 2 filmes falam sobre, enfim, eu acho que fraternidade, eu acho que no fim das contas os 2 tratam sobre irmãos e famílias e tudo mais, e, né, eles são
são irmãos, então tem toda essa pegada, assim, eu acho que de núcleo familiar e as consequências disso, né? Enfim, vamos falar mais sobre os temas mais pra frente. Mas eu gosto muito de ter isso, sabe? De ter essa direção nova, essa direção que você vê que tem ideias ousadas e que muitas vezes despretensiosas. Eu gosto muito da direção deles porque eles não são sisudos, eles não são diretores que pretendem fazer coisas muito grandiloquentes. Eles têm uma história simples, um roteiro muito simples, uma entrada, assim, de personagens fluida, os personagens são apresentados de forma rápida, o background dos personagens também, eles conseguem dinamizar os personagens entre as cenas e a direção do filme se torna, ela salta, você consegue enxergar que o filme está sendo bem dirigido, sabe? E muito também por causa do elenco, eu acho que o elenco ajuda muito aqui, temos um ano de filmes de horror com elencos muito bons, né, também, isso ajuda muito, porque os filmes de horror muitas vezes não carregam, né, esses atores, não tem essas assinaturas, né, e aqui a gente tem, mais uma vez, atores muito bons, principalmente, eu acho que quem carrega muito o filme é a própria Sally Hawkins, né, exato, então, aqui tem todo um conjunto, assim, por um lado, uma direção muito vibrante, uma direção muito atenta, muito ativa, voltada ali para uma pegada até um pouco mais de ação em determinados pontos, o que me assemelha muito com Weapons em alguns pontos, assim, né? O filme tem vários paralelos com Weapons, eu acho. A tia Gladys que o diga, né? Não dá pra ficar comparando. É o cativeiro, eu acho que é o paralelo principal, que é o cativeiro. Mas assim, eu acho que é isso, é a energia do filme, a energia da direção, junto de mãos dadas com as atuações que estão muito boas, assim, eu acho que tem umas exceçõezinhas ali, mas tá tudo de acordo, assim, eu acho que o filme tem um ritmo bom, e eu gosto muito do filme, o resultado final é muito bom. Eu tenho um problema com o final, mas assim, final de filme de terror, a gente falou até no episódio de Weapons, né? É muito complicado por causa das soluções. Acho que foi você mesmo que trouxe, Luiz. Que quando a solução é apresentada, a gente tem que lidar com aquilo, né? Mas aqui a solução, meu Deus do céu. Batman, Superman? Eu acho que, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo é meio anticlimático, então me soa um pouco, assim... Não, a solução da piscina é terrível, assim, mano, é terrível. É tipo assim, olha, eu tenho que limpar mas, assim, de alguma maneira, porra. Faz sentido, entendeu? No fim das contas faz, então eu entendi que eles foram pela solução mais fácil, sabe? E aí aquilo ali me deixou um pouco, muito anticlimático, mas ao mesmo tempo ele tem uma história muito amarradinha, ele tem um roteiro muito simples que é bem executado. Então, no fim das contas, eu acho que o saldo foi positivo. Eu gosto de muita coisa e eu desgosto de muita coisa, assim. Pra falar a verdade, eu tenho um grande problema com esse filme, que eu acho que ele tá muito na caixinha do pós-horror, que a gente tanto critica. Ele quer muito ser maior do que a sua estrutura, sabe? Ele quer ser maior do que os seus sustos ou do que o seu gore, pra querer dizer que um filme de horror de verdade, ele é mais drama, ele é mais tema do que ele é horror, do que ele é impacto, do que ele é susto, do que ele é coisa. Então, isso já me deixa um pouco com o pé atrás, sabe? Dito isso, eu não acho tudo ruim, não. Eu acho que, como a gente tá falando muito de horror ultimamente, a gente tem muito parâmetro dos filmes de 2025, né? A gente coloca muito eles um ao lado do outro pra gente ver aonde um acertou, aonde o outro errou, né? Eu acho que, em termos de gore, esse filme aqui dá volta no Together, por exemplo. Ele é tudo que o Together deveria ter sido, sabe? O gore dele é bem bom. Particularmente o gore envolvendo o Oliver, né? Que é bem complicado, assim. Eles pegam o que eles fizeram lá no Fale Comigo e eles elevam a enésima potência, né? Faz bom uso do orçamento pros elementos de gore aqui, sem sombra de dúvida. Pra mim, a parte mais legal do filme tá nessas cenas esparsas em que o uso do gore é muito bem feito, sabe? Acho até que o que acontece com o Oliver no final, assim, é muito amedrontador, é muito... Você fica, porra, cara, olha o que tá rolando aqui. Tudo muito bem feito em termos de maquiagem, em termos de efeito especial, assim, efeito visual e efeito especial. Muito legal. É o que eu mais gosto no filme, assim, pra falar a verdade. Mas eu tenho um pouco essa marra de um filme que quer ser temático demais, mas que ele, não chega a lugar nenhum. Ele quer ser tanto sobre o tema, e aí, é um filme sobre o tema. De novo, é sobre o luto, é sobre como lidar, é sobre a maternidade, é sobre não sei o quê. E aí você chegar no final e você aprontar aquela correria e aquela, joga a solução mais fácil possível e que as coisas precisam se resolver aqui. Eu acho que o filme cai em alguns tropos problemáticos também, particularmente o de uma vitimização excessiva da Piper, sabe? Eu acho que o filme
deixa a Piper muito como indefesa a partir do momento que ele vira muito foco pro Alex, sabe? Parece que o filme vai ser sobre a Piper, mas o Alex é o protagonista do filme. E eu acho que isso dá uma... Porra, nossa, mas podia ser tão melhor se a Piper fosse a protagonista, se eles tivessem sido um pouco mais inventivos com relação a ela, como ela tava enxergando aquela situação, e tipo assim, literalmente como ela tava enxergando, colocar uma câmera embaçada, porque, por exemplo, eles falam que ela só vê formas e sombras, e a gente não tem uma forma e uma sombra no filme, sabe? O filme é muito terceira pessoa o tempo inteiro, e eu acho que teria colaborado tanto pro horror de determinadas situações, particularmente pro último ato, se a gente tivesse ficado tão perdido quanto ela, sabe? Se a gente tivesse que lidar com aquela situação, não sabendo bem onde tá tudo, o que a gente tem que fazer, como é que a gente vai se livrar. Eu acho que quando o filme muda muito, quando o filme vira pro Alex, o filme perde muito do que poderia ter feito ele diferente, do que poderia ter sido mais inventivo, mais explorador. Eu acho que no fim das contas os caras acabam fazendo meio que mais um Fale Comigo, sabe? O filme, pra mim, ele é muito parecido com Fale Comigo. Ele é fotografado do mesmo jeito, frio, distante. Ele é a história por trás, o subtexto de luto, ele é o mesmo, ele é a mesma pegada. Eu acho que, como a gente falou do tropo da Hora do Mal, ele também cai no tropo da... sabe, tipo, da mãe enlouquecida. E o foda é que ele não agarra a ideia da mãe enlouquecida, né? É a mãe enlouquecida, a mãe que faria atrocidades e que faz atrocidades com todos em volta pra poder ter o que ela quer. Isso não é spoiler, gente, o filme chama Faça Ela Voltar, pelo amor de Deus. Mas enfim, ela faz tudo contra todo mundo, mas aí, naquela hora, é uma solução mequetrefe, Zack Snyder, que faz ela desistir de tudo e se arrepender de tudo e abandonar tudo, sabe, fala sério, assim. E aí o filme chega em termos de convenções do gênero, as piores convenções do gênero possíveis pra se amarrar no final, pra deixar com que tudo corra bem na medida do possível, pra gente ter a nossa Final Girl típica não, mas a gente ter a nossa Final Girl se livrando da situação sem nenhuma consequência real da situação, sabe? Fora, claro, as mortes que são parte de um filme de terror, mas eu acho que o filme acaba, sei lá, eu acho ele melhor do que eu Fale Comigo, assim, eu acho ele até mais ousado do que eu Fale Comigo, particularmente quando ele quer assustar, quando ele quer ser gore. Mas eu acho que o supra-tema, ele é tão batido, assim, eu fiquei com a impressão mais ou menos, sabe? Eu queria ter gostado mais do filme, eu acho que o filme tava, por alguns momentos, caminhando pra um lugar muito melhor do que aonde ele acaba, e aí ele fica sendo muito aquela ideia do pós-horror. A gente não quer fazer um filme gore pra caralho, que não sei o que explode tudo e que voa sangue, os caramba. A gente quer falar sobre luto, maternidade, mãe não sei o que, de forma muito direta, sabe? Não é no subtexto. Não é que não possa falar sobre isso. Pode. Mas assim, é muito... Olha, o nosso filme é um drama gore. O nosso filme não é um horror com pitadas de drama. Ele é um drama com pitadas de horror, sabe? Ele, no fim das contas, ele é sobre esse luto, essa coisa. E eu acho que eu ando tão meio de saco cheio dessa coisa, sabe? Que todo horror tem que ser intelectualizado e tenso e dramático. Uma coisa que a 24, inclusive, ajuda a popularizar, sabe? Tem muito filme da 24 que eu gosto pra caramba. Não é uma crítica à produtora em si, mas eu acho que os filmes acabam ficando dentro dessa caixinha, sabe? É quase como se a 24 também tivesse virando uma coisa meio franqueadora, meio Marvel, que os filmes todos têm que ter mais ou menos a mesma cara pra eles saírem, porque é isso que o público quer. O público de nicho, claro, mas o público quer. Então eu tenho uma impressão muito vai e volta. Já faz um tempinho que eu vi o filme e a cada dia que passa eu fico assim, não, eu gostei. Aí no dia seguinte, não, eu não gostei. Não, no dia seguinte, não, mas eu gostei. Mas, sabe, uma montanha russa completa, assim. Porque eu acho que tem muita coisa a se aproveitar. Eu acho que a Sally Hawkins faz um excelente trabalho. Ela é muito esquisita nesse filme. E é isso que carrega muito do filme, sabe? É o jeito que ela se comporta, a personalidade dela. E tem outras coisas que podia ter ido tão mais longe, podia ter feito tão diferente, sabe? Então, pra mim, é ali. É, sei lá, 6, 7. Eu acho que o filme atingiu determinadas expectativas que eu tinha. Outras eu já fiquei meio assim. É engraçado se relacionar os filmes. O Zack Snyder, Batman vs Superman do Zack Snyder, porque eu fiquei lembrando assim, será que esse é a forma d'água que encontrou Psicose, sabe? Uma coisa meio... É por aí, né? Porque ainda mais com a Sally Hawkins, eu só lembrava da forma d'água. Eu falei, gente, mas que fixação com água, hein, essa mulher? Vamos trocar o elemento da natureza, fazer um avatar pra ter um ar, uma coisa. Não pode. E eu concordo, assim, com... Não é que eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que eu
entendo a percepção que você tem com relação a... Eu acho que tem essa marvelização da A24 e essa forma meio quase obrigatória de colocar esses temas muito profundos e, enfim, dentro dos filmes. E eu sinto que eles são diretores muito novos, né? Os Philippos são diretores novos e eu tenho a impressão de que realmente é uma marca de franqueadora, assim, uma marca de A24, porque eu tenho a sensação de que se eles tivessem um pouco mais de liberdade criativa, a coisa andaria mais ali pro lado dos Daniels, sabe? Uma coisa mais do que aconteceu Mas com Tudo o em Todo Fale Lugar ao mesmo Comigo tempo. é distribuído pela A24, não produzido. Então o Fale Comigo já é um filme que é tipo assim, ele tem liberdade criativa, da ele é um filme assinatura indie, dele. sabe? Ele é um filme indie, ele é um filme de assinatura. Então Sim. assim, eu acho que não, sabe? Eu acho que eles querem mesmo fazer esse tipo de filme com esse tipo de ideia, com esse tipo de conclusão, com esse tipo de tema, sabe? Pra mim é deles. Sim, entendo. Eu acho que assim, apesar de tudo, apesar do que eu falei, eu acho que o filme consegue sim, de certa forma, aprofundar nesses temas. Eu acho que ele não deixa de trabalhar os temas. É porque ele trabalhando os temas acaba entrando na lógica de franquia, que é a lógica da 24 de ser profundo. Mas eu acho que ele não deixa de trabalhar bem os temas ao longo do filme. Eu acho que ele trabalha muito bem o personagem principal com relação ao abuso que ele sofria do pai, a questão de como ele tem uma relação difícil com a protagonista, né, também a antagonista, né, ali a mãe, a madrasta, a cuidadora. Tem também a relação da criancinha, né, que é tipo o zumbi perfeito. Eu acho que aquela criança ali é muito bem colocada ali naquela casa. Ela realmente é o que mais dá medo. E eles trabalham esses medos mais primais, assim, do luto, né, da negação. Eu acho que é o filme sobre a negação, né, da morte, né, negação, a obsessão, enfim, eu acho que é a negação, né, a negação do luto, a forma de você não conseguir absorver que aquela pessoa morreu, não deixar embora. Você acredita que no meio do filme eu tava lembrando da nossa obsessão também, que isso é um tema muito atual, da nossa obsessão atual em criar, por inteligência artificial, recriar os nossos mortos, né, e, enfim, colocar eles de novo em vida, colocar eles ali abraçando a gente e tudo mais, e como essa forma da inteligência artificial de recriar e trazer os mortos também é uma negação do luto, e como isso é muito problemático, porque a gente vai começar a cada vez mais reviver e trazer, a gente não vai processar de uma forma mais natural, mais orgânica, como quer que você queira falar aí, o luto e os nossos mortos, né, tipo, deixem os mortos, não vamos ficar colocando todo mundo pra viver de novo. Então eu acho que tem por isso que eu falo, eu acho que tem ainda essa visão um pouco mais atualizada dos temas, que é de diretores mais frescos, de diretores que estão um pouco mais antenados com o que está acontecendo no mundo, e esses temas, eles, por mais que sejam um pouco dentro da estrutura da A24, eu acho que eles conseguem trabalhar bem, sabe? São os medos que a gente tem mesmo na nossa vida, e quando eles trazem isso o principal medo, né, tá no ser humano, o principal vilão é sempre um ser humano que tá passando por um processo difícil, aquela coisa, tipo assim, que a gente já sabe muito bem do horror, que a gente discute muito bem isso aqui. Mas eu sinto que tem isso, dessa atualização de temas, dessa forma de trazer o tema de uma forma aprofundada, assim, bem A24, mas da forma dele, sabe? Com a pegada dos Philippos. É engraçado você falar da Sally Hawkins com água, né? Tem outra conexão, né? A Sally Hawkins tem problema com água e com mudez, né? O filme tem que ter uma pessoa muda. Nossa, é mesmo. E tem que ter água. Se não tiver as duas coisas, ela não faz. Tá no contrato. Gusta, eu entendo de verdade, assim. Eu acho que a lógica é meio... Já que isso vai ser trabalhado, já que a 24 gosta de fazer assim, que pelo menos seja bem trabalhado, né? É meio isso, assim. Já que vai ter esse tema de luto, de maternidade, não sei o quê, então pelo menos é bem feito dentro dos padrões. É uma coisa meio... É como a gente lida com franquias de menor qualidade também, mas eu entendo que a lógica é essa, ó, beleza, já que você tem que abordar o tema, então pelo menos faça de um jeito interessante, relevante e tal. Eu acho até que pode ter essa abordagem. Mas o que me incomoda é um pouco a ideia do uso dos elementos do horror como um chamariz e não como eles em si, entende?
como se o filme não fosse como se o filme não fosse gore, como se ele não fosse sobre essa crudez, sabe? Sobre essa coisa de, é corpo, é mutilação, é não sei o que, como ele enfeita-se. Ele usa isso de elemento, mas quando ele se conclui, ele abandona isso. Ele quer ser só um dramão triste, assim. Então, é tipo, é meio, o filme é mais sobre mijar na cama e ter medo do que o menino que tá, tipo, se decompondo na casa e puxando o pé das crianças, né? Tipo, cara, sabe, tem é meio uma que um criança se drama. decompondo dentro da casa. Não é sobre o mijo, é sobre a criança podre. Exatamente, sabe? Então, me parece... Talvez eu esteja sendo crítico demais, eu sei, mas me parece um pouco uma trapaça. Parece que, olha, venha ver o nosso drama. Se você gosta de horror, venha ver o nosso drama. Tem gore aqui, tá? Mas a gente não é filme de horror, a gente não quer ser filme de horror. Na verdade, a gente quer falar sobre outra coisa. Me parece um atalho, sabe? Isso me chateia, porque parece meio covarde, assim. A gente fala muito sobre Hereditário, né? Como mergulha no horror e tal, não sei o que. Ali o Ari Aster é muito mais corajoso. Transforma o dramão, mas o clímax do filme dele é um horrorzão tradicional, cara. É bruxa, é possessão, é subir nas paredes, os caralho. Legal, tá bom. Então, meu filme é de horror. Esse aqui, assim como Fale Comigo, pra te falar a verdade, eles são assim, o meu filme é de horror dependendo do ângulo que você olhe. E tem umas coisas assustadoras aqui. Mas, na verdade, o meu filme é sobre traumas, é sobre não sei o quê. Parece, você falou a gente tava falando em off de autoindulgência sobre um outro assunto, e parece meio assim, sabe? Somos cineastas que querem ser levados a sério. Então, se a gente não for do gore, a gente não é levado a sério. E é muito ruim você pensar isso, sendo que a gente tá vindo aí da substância, sabe? Que você pega o que rola na substância e você olha pra uma diretora que fala assim, eu estou cagando se vocês vão achar que o meu filme é um dramão sobre expectativas do corpo feminino, não sei o que. Cara, meu filme é um filme de terror e eu vou levar o exploitation até a última gota, até o ponto da comédia. Eu vou fazer coisas tão absurdas que você vai ter que dar risada e que uma boa parte do público vai descartar, vai falar assim, gente, eu odiei esse filme, o que é aquele banho de sangue, o que é aquilo? Então, tipo assim, sabe, ali você tem uma diretora que tá cagando e andando pros temas e pros subtemas do filme, sendo que ela quer abraçar mesmo o horror, quer abraçar o gore, quer abraçar o body horror, sabe? E aqui não, aqui a gente tem a cena da faca, aqui a gente tem a cena da mesa, né? Mas na verdade, o nosso filme é sobre uma pessoa em negação do luto. Fala sério, sabe? Eu acho que dá uma preguiça, assim, porque os caras ficam com vergonha. O que irrita é que parece que você tem vergonha do gênero que você tá usando. Então você quer ser só de horror quando é pra chamar a atenção das pessoas. É tipo uma armadilha, sabe? Põe lá no trailer que vai ter uma coisa de horror, que é muito macabro, mas quando você chegar aqui, não, vamos ali abraçar na piscina com coisa, sabe? A coisa meio, vamos amarrar aqui de qualquer jeito, vamos fazer a pessoa fugir. Porque assim, pra mim, o terceiro ato é a pior parte desse filme, disparado, assim. Eu acho que ele tava caminhando tão bem em determinados aspectos, e aí, de repente, ele desanda pra amarrar as coisas rapidamente, porque precisa. E, assim, a gente fala muito sobre isso, eu acho que é sempre bom ressaltar. Filme tem que ser verossímil? Longe disso. Filme não tem que ser verossímil, não. Olha eu elogiando a substância aqui, por exemplo. Mas o filme tem que obedecer às regras que ele mesmo se estabelece. Então, se ele cria um universo verossímil, em que as coisas têm causa e consequência, então, tipo assim, se eu atravessar essa linha aqui, vai dar ruim. O filme me disse isso. O filme não precisava pôr essa obrigação a si mesmo, mas ele pôs. Então, se eu atravessar essa linha aqui, dá ruim. Então, ele tem que obedecer durante os 90, os 100 minutos. Se ele não obedecer às regras que ele mesmo impôs, aí é uma trapaça, entende? E aí você chega no último ato e você vê um filme entregando todas as coisas que ele mesmo estabeleceu, sabe? Você tem lá, o Oliver. Se o Oliver atravessar a linha de sal, pra quem não entendeu, pra quem não assistiu o filme, não vai entender bosta nenhuma que eu tô falando aqui, mas assim... mas é simples, né? Todo mundo que assistiu qualquer filme de terror entende isso. Até no Hora do Mal tem a linha de sal, né? Tipo assim, se o Oliver atravessar a linha de sal aqui, vai dar ruim. A gente viu, ele se contorce, ele cai, ele tem uma crise lá e ele tem que ser trazido de volta, né? Ele não vai voluntariamente atravessar, porque ele tem noção da dor que ele vai sentir. Ele não vai. Mas se o filme precisar que ele atravesse, pro final ser feliz, pra poder haver redenção, pra poder haver resgate, aí beleza, ele vai atravessar. Aí ele vai atravessar e vai... não, aí vai dar tudo bem. Aí outra coisa, não, a mulher mata Deus e o mundo, a mulher vai atrás de Deus e o mundo, ela tá obcecada, ela perdeu a noção da realidade, mas ela vai ser chamada pra acordar, pra descobrir a sua piedade, a sua compaixão de novo, com uma solução, sabe?
a lá Batman e Superman. Não a lá Batman e Superman, é a mesma solução, literalmente, sabe? Falar uma coisa que ninguém falaria naquela hora, naquele momento, e aquilo dá um clique e aí a coisa precisar se resolver, porque eu não consigo resolver isso de uma maneira mais crível, porque lá vai uma coisa bem Aronofsky, porque eu meio que não acredito na coisa que eu estabeleci. Eu estou construindo mais um filme em que a pessoa com deficiência, ela é tão absurdamente vulnerável que ela precisa de um Deus Ex Machina pra escapar, ela não conseguiria escapar por si só, porque ela é fraca. Então, assim, eu acho que é deprimente, sabe? Eu acho, nesse sentido, pra mim, soa um pouco de fraqueza dos diretores. Falar assim, cara, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela é uma completa vulnerável, mano. E, assim, ele não quer... Quando o filme começa, ele não quer construir isso, né? Ela não é uma coitadinha, ela vai lá, ela quer se enturmar, ela quer conversar, ela é uma pessoa aberta, expansiva, sabe? Ela não é fechada, reservada, uma vítima de bullying, mas o filme vai transformando ela nisso. Uma pessoa que não sabe diferenciar a verdade da ficção, sabe? Uma pessoa que acredita numa historinha mal contada de uma mulher que ela acabou de conhecer, ao invés do irmão com quem ela mora há sei lá quantos anos, sabe? E aí o filme vai quebrando as próprias regras pra transformar a Piper mais numa vítima do que numa Final Girl. E por quê, sabe? Eu acho que é um pouco de incapacidade de contar uma história melhor, sabe? Aquela coisa por que eu falei do Aronofsky? Dos caras que parece que odeiam a própria personagem. Aí eles falam assim, aí quando acontece o que acontece, quando a proteção se perde, que a gente fala, opa, fudeu. E fudeu mesmo, sabe? Se não tivesse o Deus Ex Machina, tinha fudido mesmo. Mas aí põe uma solução qualquer aqui, ela dá um grito qualquer. Ela não tem agência nenhuma, ela não consegue se safar de nada sozinha pelas próprias habilidades. E por quê? Porque eles quiseram assim, porque eles mudaram o foco do filme pra falar sobre outra pessoa, sendo que a história dela seria bem mais interessante, sabe? Contada do ponto de vista dela, eu acho que a coisa seria bem mais interessante. Então acho que o filme acaba caindo em errinhos tão banais pra querer colocar o tema acima da sua história, o tema acima da estrutura que ele mesmo cria pra si mesmo, que você acaba, eu acabo me desconectando. Sabe? A gente fala muito também em suspensão de descrença. Eu acho que no fim das contas eu sinto uma desconexão da história por conta desse tipo de erro, sabe? Por conta desse tipo de escolha equivocada, escolha infeliz, sabe? Que fazendo o filme dos outros teria sido muito melhor contado por outra perspectiva, de outra maneira, mas eles resolveram ir pro caminho mais seguro, o caminho que eles achavam que é aqui que o horror de qualidade está indo, então nós vamos ter que ir por esse caminho, sabe? E abandona o susto, abandona o horror pra se acabar num dramão no meio da chuva, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão. Eu acho que assim, só pra rebater a questão dos Philippos e a intenção deles, eu ainda defendo, eu acho que eles têm uma despretensão, assim, eles não são tão pretensiosos quanto os outros diretores que a gente citou aqui, como o Aronofsky, o Robert Eggers, sabe, esses diretores, assim, eu acho que eles não são pretensiosos com as obras deles quanto esses outros diretores, isso não transparece nos filmes, às vezes até soa como insegurança dentro do filme, como você apontou mesmo, assim, uma forma meio solta de resolver as coisas, que acaba não trazendo uma segurança do que o diretor quer, né, porque antes um pretencioso bom do que um despretensioso que não vai pra lugar nenhum. Eu acho que é meio por aí. Eu acho que eles não têm muito essa pretensão, assim, de fazer um filme muito cabeçudo e tudo mais. O primeiro curta deles lá é uma guerra de Nerf, sabe? Eles são meio bobão, assim. Eu acho que eles realmente têm essa coisa, assim, de se soltar um projeto muito grande na mão deles, eu tenho a esperança de que vai sair um tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas não ia tempo. ser legal se fosse meio bobão? É isso que eu tô querendo dizer. Compare com o que o Zack Cregger fez. O que o Zack Cregger faz não é muito mais corajoso? Mexe na estrutura e o filme tá terrorzão, mas no final ele vai ser uma perseguição ridícula pra você dar risada, o filme vira uma comédia. É muito mais engajante por ser bobão, sabe? Aqui ele cai no lugar comum. E talvez por insegurança mesmo, por ser o segundo longa, assim, né? E ter uma... enfim, eu não sei, até não dá pra defender o trabalho dos outros, assim, quem tem que defender são eles, mas eu acho que, de certa forma, soa um pouco insegurança, muito mais do que qualquer outra coisa. Justamente o que você falou, eu concordo, eles vão pelo lugar seguro em todos os momentos do filme. E o que me irrita muito, agora eu vou falar agora da parte negativa, assim, o que me irrita bastante no filme é eles escolherem um protagonista, né, que é o Andy, e no final descartar ele sem nenhum motivo aparente, assim, sem nenhum tipo de conclusão com relação ao personagem. Porque se você vai trabalhar os outros personagens que você não trabalhou tanto, o background, por que você descartou seu protagonista, sabe? Então, eu falei Alex o episódio inteiro, tá, gente? É Andy. É Andy, né?
É Andy. Se você vai trabalhar um personagem, então esse personagem tem que ajudar no desfecho do filme pro filme fazer sentido, pro desfecho fazer sentido. E o personagem é descartado, o personagem é descartado, é bizarro, assim. Isso que me incomodou muito no filme. Eu acho que foi muita covardia com ele, porque ele é o personagem mais importante e mais interessante. É ele que a gente vê tudo pelos olhos dele. É como se nós estivéssemos presos naquela casa, tentando ajudar aquela pobre coitada daquela menina e a gente não conseguisse fazer nada. Então, o ponto de vista do espectador é o do Andy. Então, se eles queriam fazer uma redenção no final, a redenção tinha que partir dele, tinha que ter ele como envolvido principal, sabe? Tudo que ele fez até ali é descartado, porque... Ele tinha que se redimir também, né? Porque no fim das contas ela não é salva por causa dele. Ele, né? Então, tipo assim, o arco dele fica incompleto, né? Exato, o arco dele serve como um gancho emocional pro final do filme, que é bem covarde também. Então, eu acho que o final do filme ele tem vários problemas, assim, e é aí que eu começo a desgostar um pouco do filme, sabe? Como eu disse, eu gosto muito da estrutura, eu gosto do roteiro, eu gosto de como ele é filmado, eu gosto do elenco, mas olha que hora que chega ali no final, você sai do filme com uma impressão meio assim, é anticlimático. Tem até um clímax, mas ele é um clímax tão pronto, tão fácil, que não traz redenção pro espectador. Para aquelas personagens pode até ter trazido, mas, sabe, ninguém se importa com elas, a gente já nem tinha mais o ponto. Uma a gente odiava, e outro pra gente chega em um determinado momento que a menina some, sabe? Então a gente não tem mais o ponto de vista dela, a gente não quer muito mais saber sobre ela. Não, é tipo assim, entre o segundo e o terceiro ato, ela literalmente desaparece do filme. Ela desaparece. É tipo assim, vai lá brincar, vai, e aí as coisas vão acontecendo no entorno dela. Exato. Sério? E aí os personagens que precisam ser desenvolvidos, que eu acho que assim, o personagem do Oliver é pouco trabalhado, a gente não tem muito o background dele, a gente descobre também tudo no final atropelado. O background da Laura, apesar da gente ter um background, né, a gente ter assim um encaminhamento do que é que ela precisa fazer e tudo mais, também não é muito bem trabalhado, porque a gente não entende como ela se motivou a fazer aquilo. Tem a motivação, que é o luto, mas não tem muito uma construção da estrutura de onde ela chegou, de como ela descobriu tudo aquilo. Tem alguns elementos, por exemplo, tem uma hora que aparece o demônio no espelho, de graça, assim, e aí nunca mais ele aparece, e aí você fala assim, gente, mas você fica até com saudade, você fala assim, gente, pelo amor de Deus, me traz esse bicho, demônio? Me traz esse bicho de novo pra gente ver o que é que tá acontecendo. O pai o pai do Andy, que ele é trazido também, e aí a gente não vê uma relação direta com o ritual que ela tá fazendo, porque ficam várias pontas soltas, porque os personagens e as motivações deles não são trabalhadas no final, é tudo resolvido às pressas e com uma solução muito fácil, né, ex-máquina total, assim, e é um ex-máquina de diálogo. Nossa, eu preferia que caísse um meteoro, que ia ser um ex-máquina melhor. Ia ser melhor. Então, assim... chover sapo, né, tem PTA semana que vem, podia chover sapo. Porque falar é a solução mais barata dentro de um roteiro, então, assim, além de ser uma solução fácil, é uma solução barata, então nem vai ser uma coisa grandiloquente pra poder distrair o espectador, sabe? Uma casa cai, uma coisa assim. Não tem. Então, ficou assim, e a cena final, ela é bem anticlimática, assim, bem, sabe? Não precisava. Eu acho que realmente o final do filme, ele luta contra o filme. Ele acaba indo um pouco... ele não vai muito a favor. Ele não... Essas regrinhas que ele estabelece também, do próprio que você falou, do círculo, né? Eu acho que, assim, eles quiseram desvincular bastante da imagética a mãozinha, né, do Talk to Me, que eu falei muito lá no nosso episódio, que eu acho que isso é uma coisa que vai ficar pra sempre, assim, sabe? A mãozinha do Talk to Me, não tem outra coisa, não tem outro filme, tirando Família Addams, que fez uma coisa tão icônica quanto o Talk to Me. O Talk to Me tem aquela mãozinha que é muito legal, sabe? A mãozinha que você segura e encosta na mão de um morto e vai pro submundo. Mas então por que esse filme aqui legal. desiste da simbologia dele, amigo? Porque ele quer ser um dramão, sabe? Ele quer ser um sobre luto, sobre não sei o que, e aí ele tá cagando pra simbologia de horror deles, tipo assim... Por isso que eu acho que o Talk to Me é melhor nesse sentido, porque Talk to Me, ele tem uma simbologia mais forte mesmo, sabe? Em si, a imagética mesmo. Você olha a mãozinha, a forma com que você se transporta pro submundo, pro mundo das trevas e tudo mais, aquela surubona lá de morto, lá que eles fazem, fica na cabeça da gente pra sempre. Agora aqui nesse filme, essa coisa do círculo acalma, o círculo que tá na casa,
círculo. Gente, círculo, todo lugar tem círculo. Tipo assim, não ficou claro porque não tem uma motivação daquele círculo, ela não mostra o ritual, o primeiro ritual. E todo mundo já viu isso também, né? Também já viu, mas assim, não parece que precisava pra aquele filme, porque não tem a motivação suficiente, assim, sabe? No sentido do terror mesmo. Mas no sentido do drama, a gente já falou aqui, é o luto. E é simples também. Apesar de ser bem aprofundado, no fim das contas é simples. Ninguém quer que a filha morre, né? Se você tem uma filha, você não vai querer que ela morra. Né? Basicamente, é uma temática, é muito fácil de assimilar. Então, no fim das contas, é isso. Eu acho que fica essa ambiguidade de uma construção muito legal, que parece que vai encaminhar para um desfecho bacana, mas no fim das contas é anticlimático. Então, pra você, o Fale Comigo é melhor, mas dizendo isso, o que fica de expectativa pra você, assim? Cara, quando eu for ver um terceiro filme dos Philippo, o que eu posso esperar? Eu tenho que ir empolgado, eu tenho que ir com o pé atrás? O que você acha que esses dois filmes dizem sobre o futuro? Você sabia que eu não tava empolgado pra ver esse, por incrível que pareça? Eu percebi pelas reações no grupo que não mesmo, mas assim, a gente não chegou a conversar. Porque eu tava com medo, e o medo, a profecia se cumpriu. Porque eu vi o trailer e eu achei ele um pouco apelativo, né? Nesse sentido, assim, da criancinha que tem o olho vermelho e a criancinha é o demônio, sabe? Tipo assim, eu achei ele um pouco óbvio demais perto do Talk to Me. Eu não acho o Talk to Me óbvio. Eu acho o Talk to Me um filme... Ele tem uma construção muito diferente. Eu acho que ele evoca, assim, outros lugares. Ele traz ele foge um pouco do lugar comum do horror na sua premissa. Então, óbvio que é o Ouija e tudo mais, né? Essa coisa clássica, mas eu acho que a forma com que ele estrutura, assim, esse freshness, essa coisa jovem de fazer a rodinha e com uma nova ele é mais horrorzão por causa disso, né? Ele parece mais, assim, Scream, parece mais Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. São adolescentes fazendo bosta. É tipo assim, você imaginaria isso acontecendo, né? Aqui já não, é o drama, é o não sei o que, sabe? Exato, e aí aqui eu achei que tava um pouco mais apelativo, então eu tava com medo. Eu gosto muito de como a criancinha é introduzida no filme, eu acho que fica muito legal, assim, as cenas dela são sempre as melhores. Esse menino é muito bom ator, assim, também, mais uma vez, né? A gente, o ano das crianças. Parabéns, crianças. Adolescência, parabéns, criança, adolescência lá, ganhando o M e tal. Então, é isso, assim, um filme com um elenco muito bom, ele tá muito bem estruturado, eu acho, mas esse final, assim, me concluí que a minha expectativa realmente precisava estar baixa. Mas eu não desgostei, não. Eu achei que é só um filme pior mesmo que Talk to Me, e que eu acho, realmente, sinceramente, do fundo do meu coração, que é alguma coisa, alguma restrição de estúdio, alguma coisa que, se der um pouco mais de liberdade pros Philippos, eles vão um pouco mais longe, sabe? Eles vão pra um pouco mais de nonsense. Eu sinto que eles são meio doidinho. Assiste depois as entrevistas deles, a forma com que eles falam, as ideias que eles têm, eles são doidinhos, sabe? É muito visível, assim, que eles têm uma energia um pouco além, sabe? Mas, às vezes também é uma limitação. Às vezes eu tô defendendo os caras e eles não sabem escrever mesmo. Mas... Até porque eu não gosto de nenhum dos dois finais, sabe? Eu acho que a pior parte do Fale Comigo é o final, e eu acho que a pior parte do Faz Ela Voltar também. Então, talvez a gente já tenha aí um indicativo de que esses caras só deviam fazer filme do Stephen King daqui pra frente, né? Enfim, mas enfim... O Stephen King só tem final ruim, né? Exatamente. Tá bom, entendi. Só tem final ruim, mas ele é bem conhecido pelos finais bosta, né? Então, assim, eu vejo essas duas semelhanças aqui. Por que quando eu comecei o episódio, eu comecei falando que eu acho que esse filme é melhor do que o Fale Comigo? Porque quando ele é melhor, sabe? Nos momentos bons dele, eu acho que ele é melhor. Eu acho que o gore aqui é muito impactante. Eu acho que o Oliver carrega as partes boas do filme, sabe? Ainda mais, como eu já disse lá atrás também, quando a gente tem o paralelo de outros filmes que fingiram ser gore, como é o caso do Together, né? Que usou um gore light, um gore censura 14 anos. Então eu gosto quando eles vão pra esse lado, que são coisas boas que acontecem lá no Fale Comigo também. Mas eu também acho que quando ele é ruim, talvez ele seja pior do que o Fale Comigo. Então, eu acho que os
o saldo é muito crível. Eu acho que os dois filmes são muito parecidos nesse aspecto, assim, sabe? Eu acho que é bem claro que eles são das mesmas pessoas, entende? Pra mim, eu acho que já dá pra ver uma linha ali de construção de filmografia que é bem compreensível. Eu acho que o Talk to Me... Pra mim, o problema do Talk to Me foi o hype. Eu acho que o filme foi mais hypado do que ele merecia, entende? Eu acho que ele não é tão marco do horror assim, como você falou no dia. Mas ele é uma experiência legal e acho que aquela energia do adolescente fazendo bosta, ela é mais legal porque ela é mais tradicional, ela evoca uma coisa mais do horror mesmo, do que essa palhaçada aqui de não, na verdade o nosso filme é um drama, sabe? E quando a gente acabar ele vai ser drama e ele não vai ser horror. Então eu acho que é esse o meu principal incômodo pra dizer aonde o Fale Comigo. Mas o Fale Comigo também acaba assim, é isso que me emputece, sabe? O filme, ele é um horrorzão e ele é não sei o quê, e ele, ó, vamos lá, grupos de adolescentes fazendo bosta que adolescentes fariam mesmo, e a coisa vai degringolando, eles vão perdendo a noção. Tem o adolescente que é mais afetado do que o outro. Claramente a mãozinha é uma referência a drogas e a vulnerabilidade de certas pessoas a drogas em comparação a outras. Acho que o paralelo ali é muito bem feito, mas acho que ele acaba bobo também, que sou. Também porque ele acaba nessa onda, vou puxar mais pra um drama do que eu vou puxar pro terrorzão, sabe? Ali ele quer se diferenciar sendo tocante ao invés de abraçar mesmo a porra louquice. Então acho que eles têm qualidades parecidas, eles têm defeitos parecidos. Pra mim o saldo final é esse. E expectativas, pra mim expectativas ficaram baixas, sabe? Pros próximos projetos, porque eu senti que eles repetiram muitos problemas e eles duplicaram problemas, porque certas coisas a gente discute com relação ao orçamento, a gente discute com relação à mão do estúdio, como você acha que pode... Não a mãozinha do estúdio, a mão do estúdio. Como você acha que pode ter acontecido aqui nesse filme, mas outras a gente sente de dificuldade de escrever mesmo, sabe? Ou às vezes nem dificuldade, de gosto por escrever desse jeito. Eu acho que... A gente discutiu isso muito sobre o Zach Cregger e o problema que ele tem com a monstruosidade, que parece ter com a monstruosidade feminina, sabe? Então a gente vê certos defeitos que vão se acumulando aqui, que me deixam com a expectativa baixa pro próximo projeto. Pode ser que o próximo projeto seja completamente diferente, que eles soltem completamente a mão, dependendo do resultado desse filme também, bilheteria, né? Dependendo do... pois é, não a mãozinha, a mão. Dependendo do resultado que eles tiverem nesse filme, sabe? De bilheteria e de repercussão e tal. Talvez a gente possa esperar um projeto mais sem pé nem cabeça. E a gente também é difícil de agradar, né? Porque ó, o Ari Aster também, quando faz o projeto sem pé nem cabeça, fica todo mundo batendo no coitado lá, né? Aí vai, não, aqui tinha que ser mais sem pé nem cabeça. Aí vai o outro, não, aqui tinha que ser menos sem pé nem cabeça. Não precisava tanto. Né? A gente também, ninguém agrada, porra. Fica difícil. Aí é difícil fazer cinema. Mas é porque o Ari Aster é tipo assim, vai pôr sem pé nem cabeça. Ele põe a cabeça do pau, sabe? Tipo, pera. Tem isso. Não precisava tanto também, né? Volta um pouquinho, dá 2 passos pra trás aqui. E agora com vocês, já assistiram Faça Ela Voltar? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @BiaPantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se estiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.